Rally do Porto, quarta prova do Campeonato Nacional de Rallys, à partida 35 dos 39 concorrentes inscritos. Com o número 1, primeiro a sair para a estrada, o campeão nacional de rallys, Carlos Bica, acompanhado por Fernando Prata. Nas três primeiras provas, nenhuma vitória, mas a melhor posição entre os portugueses no Rally Vinho do Porto colocava-os numa posição razoavelmente confortável para o campeonato. A partida para o Rally decorreu frente ao Estádio das Antas. A organização pertencia à secção de desportos motorizados do Futebol Clube do Porto, dirigida por Ângelo Pinto da Fonseca. E, mais uma vez, esteve impecável. Com o número 2 surgiam Joaquim Santos e Miguel Oliveira, vencedores das duas primeiras provas do ano. Iam ter o seu batismo em terra desta época, já que no Rally de Portugal não passaram do asfalto. Muito menos favorito que o Sierra e o Lancia, o Renault 11 Turbo de Inverno Amaral e Joaquim Neto pouco mais podia ambicionar do que repetir o segundo lugar do Rally Sopete, único resultado alcançado pela equipa durante a presente temporada. O Rally do Porto estava dividido em duas secções e a primeira compunha-se de 7 classificativas, 3 passagens por Veiga e 2 por Montim e Pereira. Tudo troços com menos de 7 km. Carlos Bica foi o primeiro líder do Rally, ganhando 3 segundos a Joaquim Santos na primeira passagem pelo troço da Veiga. No ano passado foi precisamente no Rally do Porto que o piloto do Lancia conseguiu a sua primeira vitória numa prova do Campeonato Nacional. Agora, o início do Rally voltava a ser promissor, mas a verdade é que Carlos Bica não conseguiu repetir o domínio que exerceu na edição do ano passado. Logo na segunda classificativa, Faf-Montim, o Ford Sierra Cosworth de Joaquim Santos ascendeu ao primeiro lugar da geral, aí se mantendo até à chegada à Faf, final da primeira secção. Joaquim Santos apenas não conseguiu bater Carlos Bica nas 3 passagens pelo troço da Veiga. Nos 2 restantes troços, o piloto do Sierra aproveitou bem o facto dos pisos serem de terra dura, disfarçando melhor assim a desvantagem das 2 rodas motrizes. E em termos de condução, não há dúvida que o piloto da Diabolique regressou aos bons velhos tempos do score de Grupo 4. Inverno Amaral, como se esperava, não conseguiu acompanhar logo desde os primeiros momentos o ritmo imposto por Joaquim Santos e Carlos Bica. E pior do que isso, acabou também por não conseguir colocar-se no terceiro lugar, visto que foi quase sempre mais lento que o Sierra de José Miguel. Após a segunda passagem pelo troço de Montim, o piloto da Renault foi forçado a desistir devido a problemas de motor. É o seu 4º abandono da época, depois do azar também lhe ter batido à porta nas Camélias, no Rally de Portugal, e na Transalgarve, prova de todo terreno que o piloto algarvio havia disputado no fim de semana anterior. Com o Sierra da equipa Rodam, José Miguel e Ricardo Caldeira cedo se instalaram no terceiro lugar da geral, fazendo tempos muito próximos dos melhores Grupo A. Não foi surpresa, o mesmo já acontecera em provas anteriores, e isso mesmo podia adivinhar-se na sequência dos treinos para o Rally do Porto. Uns treinos muito especiais, pois pela primeira vez uma organização conseguiu, com o apoio de uma Câmara Municipal, neste caso a de Faf, fechar os troços no fim de semana que antecedia a prova para que os reconhecimentos decorressem com maior segurança. É óbvio que logo nessa altura se cronometraram algumas passagens e José Miguel deixou então perceber que os restantes carros de Grupo N ficariam a anos-luz do seu Sierra. Entre os carros de Grupo N, quase se podia incluir o Toyota Celica GT Ford de António Coutinho e Cândido Júnior, que utilizavam umas suspensões desenvolvidas por cá para este tipo de piso, mas que em tudo mais continuava como no Vinho do Porto, isto é, um Grupo N pouco melhorado. Atrás dele travava-se uma interessante luta pelo segundo lugar do Grupo N, e nela estava envolvido o atual campeão nacional do agrupamento, Tomás Melbreiner. Ao volante do Lancia Delta e em companhia de João Sena, Melbreiner discutiu segundo a segundo com os restantes Lancia e os Mazda dos irmãos Lopes, mas o Sierra de José Miguel era já uma miragem. Manuel Rolo, ex-campeão do Grupo N, surgiu no Rally do Porto com Filipe Fernandes a seu lado, depois deste se ter desentendido com Nico Sturken. O Renault 11 Turbo, que lhe valeu o título em 87, apresenta, no entanto, sinais evidentes de cansaço e Manuel Rolo teve no Rally do Porto uma atuação discreta. Ao contrário dele, Ramiro Fernandes e António Monteiro voltaram a levar o Lancia Delta às posições cimeiras do grupamento, onde um dos pilotos mais em foco voltou a ser a Druzilo Lopes, em Mazda 323, aqui enquadrado pela bela paisagem do troço de Montim. A Druzilo Lopes e Luís Lisboa, mesmo na primeira secção, quase sempre os segundos classificados do Grupo N. Jorge Leite, por seu turno, não pôde tirar pleno partido do seu Sierra nos rápidos troços de Faf, pois ficou sem a terceira velocidade logo no início do Rally. O ex-campeão de iniciados, Jorge Félix, voltou a utilizar o BMW M3 de Grupo N e, a espaços, fez lembrar o belga Marc Doué, que guiou um M3 de Grupo A no Rally de Portugal. Fez lembrar, obviamente, com as devidas distâncias. Os tempos de Jorge Félix não foram famosos, notando-se grandes dificuldades de tração no seu BMW M3.
Em bom plano esteve sempre a dupla António Fernandes-Rogério Guimarães neste Renault 11 Turbo. Estiveram sempre entre os mais rápidos do Grupo N, apesar de um furo lhes ter custado alguns segundos na primeira secção. Alarmado andava Vítor Lopes, irmão de Adruzilo, que a partir de certa altura ficou também sem a terceira velocidade no seu Mazda 323. Nem por isso deixou, no entanto, de ser um dos protagonistas na luta pelo segundo lugar do Grupo N. O mesmo não aconteceu ainda com Nick Sturken, apesar do piloto do Lancia ter treinado a prova de forma exaustiva. Consumado o rompimento com Filipe Fernandes, Nick Sturken teve nesta prova João Pereira no banco do navegador. Mas voltemos agora aos homens da frente. Este é o troço da Veiga, cujas 3 passagens foram ganhas por Carlos Bica. Em Montim, soltara-se o tubo do intercooler e o piloto do Lancia não conseguiu fugir ao segundo lugar à chegada a Faf. Na primeira posição encontrava-se de pedra e cal Joaquim Santos, vencedor de 4 dos 7 troços da primeira secção. Solo um pouco revolvido aqui, eis a explicação para os seus desaires neste troço da Veiga. José Miguel continuava sem conhecer problemas e estava a meia distância entre o segundo e o quarto lugar da geral. À sua frente, Carlos Bica. Atrás dele, António Coutinho, ambos com diferenças de segundos. António Coutinho acusava, entretanto, a falta de potência do motor do seu Toyota Celica GT4 e as próprias suspensões do Celica mostravam-se incapazes de responder com eficácia nas zonas mais onduladas do terreno. Em termos de condução, no entanto, nada a apontar, Coutinho fazia os possíveis e os impossíveis. Tomás Melbrainer começava, entretanto, a preocupar-se com a subida de temperatura no motor do seu Lancia Delta e Manuel Rolo continuava afastado dos lugares cimeiros, debatendo-se com um carro que, na sua opinião, está inguiável. Para Ramiro Fernandes, os problemas também estavam prestes a romper. E quem beneficiava disto tudo era Adruzilo Lopes, que compensava uns treinos extremamente azarados com uma prova quase isenta de problemas. Fixemos-nos agora neste gancho e repare-se em algumas trajetórias bem variadas. Jorge Félix por dentro e depois com grandes dificuldades para dali sair com o seu BMW M3.